Regressamos com o programa em Foco. Sou Marcelo Regis, estou agora visitando por mais uma vez. A propósito, estou convidando você também a conhecer Ludi, Arquitetura e Design. Essa marca que tem grandes profissionais por trás e que é sucesso também em Porto Velho e opera também em todo o estado de Rondônia. Você de Vilhena, Cacoal, de Paraná, Guajará-Mirim, Ariquemes, conte com Ludi, entrando em suas redes sociais, naturalmente. Falei certo, né? Aliás, deixa eu reapresentar aqui a Lu Mesquita, a Dico Persini e o José Bastos Ribeiro, respectivamente, arquitetas e engenheiro. A propósito, um bom escritório tem que ter profissionais completos, né? Desde o estagiário até o pessoal do financeiro também. Exatamente. Aqui no escritório a gente sempre tenta cada um ficar ali trabalhando no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Então, o engenheiro civil, ele vai fazer a parte da engenharia civil, o engenheiro eletricista, a parte da engenharia elétrica. Então, cada um trabalha na sua área, que a gente sempre tenta prezar por isso. Mas tudo começa com um sonho, né? Aquele cliente que diz, olha, eu quero uma casa desse jeito, eu quero fazer uma ampliação desse jeito. Quer dizer, é o projeto arquitetônico. É a partir de vocês que começam tudo, né, meninas? Isso, nós somos a base, o alicerce de tudo, né? Então, primeiro a gente tem esse contato com o cliente para saber o programa de necessidades, né, que a gente chama de briefing. O que ele precisa, uma residência, um comércio, uma reforma, uma construção. Então, a gente entendendo o cliente, a gente começa pelo projeto arquitetônico. E aí, finalizando essa parte do projeto arquitetônico, vem para os projetos complementares, que aí eu vou pedir para o engenheiro explicar melhor essa parte para vocês. Tá certo. E antes de eu falar com o engenheiro, vou falar com a Dico Persini. Tá tudo bem? Bom, primeira pergunta eu queria falar para você. Bom, tudo começa com um projeto arquitetônico, né? Mas dá a impressão que o arquiteto ele põe um traço pessoal no sonho de alguém, né? Ou vocês é que entram no sonho da pessoa ou a pessoa entra no sonho de vocês? Como é que acontece isso, Di? Na verdade, aqui no escritório a gente costuma sonhar o sonho do cliente, jamais. O nosso sonho é que o sonho dele se realize, é realizar sonhos. O nosso estilo é o estilo que o cliente define. Nós jamais iremos impor a nossa estilo acima do desejo do cliente. Afinal, ele vai morar ali, ele vai viver o resto da vida. Então, ele precisa se sentir apaixonado por aquilo. E a importância desse momento aí do engenheiro é fundamental, né? Porque elas sonham o sonho do cliente, mas você realiza com segurança esse sonho, né? Exatamente. Depois do projeto arquitetônico feito e decidido junto com o cliente, aprovado, é visto a parte dos projetos complementares, igual você falou. O que é, então, os projetos complementares? Partindo desde a fundação. Para mim fazer a fundação de uma estrutura, eu preciso saber do solo. E isso a gente preza muito aqui. A gente faz e solicita para o cliente, mostra para ele a importância do reconhecimento de solo com a sondagem. E o que é? É o estudo de reconhecimento do solo. É onde a gente vai saber que tipo de solo que tem no terreno que o cliente comprou. No caso, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, se é um solo com bastante resistência ou se é um solo fraco. Porque o que isso impacta lá na frente? Se for um solo fraco, eu vou ter que fazer uma estrutura muito robusta para resistir àquelas cargas. Então, isso onera o projeto do cliente. Se for um solo bom, a resistência vai ser maior e a estrutura vai ser menor. Então, assim, gera lucro para o cliente. E a gente só descobre isso fazendo a sondagem. E eu chego a comparar a sondagem como um hemograma ou uma radiografia da medicina, para a gente saber o que tem lá de baixo. A gente não sabe a olho nu. Então, e muitas vezes o cliente acha que é caro, às vezes ele pagar para esse serviço preliminar, só que lá no final ele vai ter o lucro, às vezes 10 vezes mais do que ele gastou para fazer o serviço da sondagem. Então, após a sondagem, após a gente ter o reconhecimento do solo, a gente passa para os projetos complementares de fato, que é o estrutural. É onde eu vou dimensionar pilares, viga, laje, o tipo de concreto, quantidade de ferro, forma, todas essas etapas. Depois do estrutural pronto, vem o projeto hidrossanitário, que é o projeto das tubulações de água fria, de esgoto, drenagem, pluvial, coleta de água das chuvas, né? Como dimensionamento de caixa d'água e estação de tratamento de esgoto, se tiver, ou fossa, filtro e sumidouro. E depois o projeto das instalações elétricas, igual a Lu falou. Existe o engenheiro eletricista que faz o projeto das instalações elétricas, dimensiona quadro de distribuição, pontos de tomada, pontos de rede, muitas vezes, que hoje é uma novidade nenhuma para ninguém, que toda casa quer ter seu ponto de acesso à internet em todos os ambientes, telefonia como um todo e os quadros de diagrama unifilar, que é quanto de carga que aquela unidade pode receber e pode suportar. Depois de finalizar esses projetos, a gente ainda tem, muitas vezes, a planilha orçamentária, que o cliente quer saber quanto que ele vai gastar para construir.
quanto de material que eu vou gastar de concreto, quanto de ferro, quanto de fio, quanto de cano, de tubo. Então, tudo isso contempla na planilha orçamentária, que é elaborada a precificação de todos esses serviços, além de elaborar também um cronograma físico-financeiro, que é quanto tempo que vai durar a execução da obra do cliente. Então, com o cronograma físico-financeiro, eu tenho lá mês 1, mês 2, mês 3, de acordo com o tempo da obra e as condições e o tamanho da casa, né? Vamos supor assim. Então, o cliente vai ter esse acompanhamento mensal de se está atrasado, se está adiantado, quanto que ele gastou aquele mês, quanto que ele vai gastar mês que vem. Tudo isso ajuda ao cliente, que é o produto final, uma maneira mais ampla para ele saber tudo que ele gastou na casa e com a segurança de que tudo que ele contratou está sendo executado da maneira correta, de acordo com as normas que pedem a engenharia. Legal. Isso que é gerenciamento de obra, hein? Profissional, gostei de ver. Então, aí finalizando os projetos complementares, nós temos a compatibilização, que é um processo muito importante também. O que é? É pegar todos esses projetos do arquitetônico junto com os complementares, colocar na peneira e ver os erros, os acertos. A gente senta com os engenheiros, conversa. Por exemplo, de repente tem um pilar no meio da janela, ou a gente diminui aquela janela, ou a gente desloca aquele pilar de local. Então, é um estudo final para que não haja problemas na obra futuramente, né? Dessa questão de não estar conversando direito os projetos. Isso acontece, isso é muito importante em edifícios, né? Porque você tem a beleza do edifício, mas de repente o pilar que dá segurança àquilo tudo ali, ele tem que ser respeitado, né? Exatamente, né? De repente o pilar, ele pode até atrapalhar esteticamente aquele prédio que ia ficar interessante, né? Porque é uma fachada interessante, de repente tem um pilar no meio da janela que não fica legal. Agora, Di, imagina o trabalho dos arquitetos em Dubai, em Abu Dhabi, nessa cidade onde as obras, elas brincam com a gravidade, né? Deve ser incrível isso, hein? Sim, mas nós temos que uma equipe, trabalhando em equipe, ambos os profissionais sempre terão um bom resultado, desde que eles cooperem para um resultado de excelência, né? Que é o que buscamos sempre. A arquitetura permite com que você faça, dê um traço todo bacana, todo bonito, todo arrojado à obra. A engenharia garante tudo isso, e esse grupo de pessoas que tem por trás aqui da marca Ludi é que faz seguramente que você tenha um resultado sensacional. Bacana, gostei de conversar esse papo com vocês hoje aqui, muito interessante. Aliás, isso aí, para estudantes de arquitetura, então passa a ser como se fosse também aqui algumas dicas que a Ludi Arquitetura passa para vocês. Brigadíssimo, pessoal, por nos receber aqui, sucesso. Me permitam passar o telefone de vocês? Sim, claro. Note aí, 993 45 6896. Eu estou falando de Ludi Arquitetura. Você pode seguir pelo Facebook, pelas redes sociais de uma forma geral. Basta colocar LUDI, Ludi Arquitetura e Design. Muito obrigado a vocês. Vamos tomar um cafezinho agora, né? Vamos. Essa casa aqui tem um café maravilhoso para os arquitetos e também para os clientes, sobretudo. Eu sou Marcelo Regis. Após o intervalo comercial e desse cafezinho, eu volto com vocês.